vocês podem já iniciarem as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem aos professores que deram essas aulas agora no primeiro módulo. Em relação à anamnese, né? Muitos pacientes, eles não escutam. Aliás, muitos médicos não escutam o paciente. Eles não fazem uma anamnese, tá? Eles simplesmente chegam, olham para a cara do paciente, principalmente nos serviços de urgência e emergência. Às vezes encontramos isso também no ambulatório. Eu estou falando como portadora de DI e como profissional também, que sempre vejo isso em alguns hospitais, tá? Então, a gente chega muitas das vezes nos consultórios e eles simplesmente não olham para a cara da gente, escrevem e dizem assim, vá no setor, na administração de medicação. Então, recentemente eu não consegui falar com o meu médico, eu tenho o maior carinho por ele sabe disso. Eu digo que a doutora falou, case com o seu médico. Eu não sou de incomodá-lo, ele sabe disso, não sou de ficar doente o tempo todo, mas nesse dia eu precisei ir ao médico. Ele não passou 2 minutos comigo. Eu falei, doutor, eu sou portadora de Crohn. Ele não disse nada para mim, ele não perguntou nada para mim. Ele simplesmente disse, toma essa medicação e pronto. Eu gravei, foram 2 minutos que eu passei com ele no consultório. Então, isso não é fazer medicina. Infelizmente, muitos médicos perderam a capacidade de humanização. Perderam a capacidade de olhar para o paciente e saber que ele, naquele momento, ele necessita de um atendimento. Eu sou profissional da saúde, mas muitas das vezes tem muitos pacientes que chegam para a gente, às vezes ele quer somente ser escutado. Entendeu? E isso não acontece mais. Outra coisa, nós, no serviço de urgência e emergência, muitos profissionais médicos não sabem tratar as DI. Infelizmente, eu acho que a gente tem que ter um trabalho de formiguinha com eles, tá? E começar mesmo a mostrar que as DI, elas são importantes e que elas precisam ser tratadas da maneira correta, né? Outro ponto que eu queria falar também com os agentes comunitários de saúde. Eles são muito importantes. Eles são a porta de entrada, eles trabalham na porta de entrada, que é a estratégia de saúde da família. E a estratégia de saúde da família, ela é importantíssima. Eu mesma, eu sou auditora, tá? Sistema de saúde. Eu mesma fiz reunião com os agentes comunitários de saúde do município que eu trabalho e eu falei isso a eles. Se vocês souberem a importância que é o trabalho de vocês, a média e a alta complexidade não estariam superlotados. Então, esse era o meu recado que eu queria dizer a vocês e quero agradecer a ABCD, porque foi a sociedade brasileira que me acolheu no momento em que eu fui diagnosticada, porque não conhecia nenhum especialista no Maranhão. Então, entrei em contato com a sociedade e eles foram me orientar em 2016. Então, eu tenho muito orgulho de ter passado por vocês. Muito obrigada. Infelizmente, alguns profissionais às vezes esquecem que ser médico é muito mais do que fornecer uma receita para o paciente, né? Isso é um problema que a gente tem desde da graduação, a gente já está vendo essa dificuldade das pessoas e a gente insiste muito, né? Eu posso falar porque também atuo na graduação e tem um papel assim que eu acho muito importante na formação do médico, esse preceito de colocar o paciente como a chave central, né, de tudo. E é ele que a gente tem que estar olhando o tempo todo. Muitas vezes eles acabam caindo aí naquelas coisas de consultas rápidas, de ser forçados pelo um atendimento rápido para aumentar o número de consultas do hospital ou do consultório, ou a pressão do convênio, mas de fato isso é muito ruim, porque o paciente com doença inflamatória é um paciente que tem uma demanda grande e a gente precisa saber ouvir, isso é muito importante. O que você colocou da emergência é a pura verdade.
Vira e mexe, a gente vai ver paciente no pronto-socorro que está com doença inflamatória e está sendo conduzido de uma maneira errada, porque falta ainda no Brasil uma formação no atendimento primário, né? Falta muito, e mesmo nos hospitais terciários ou quaternários, acaba que as especialidades elas atuam principalmente nos ambulatórios e não no pronto-socorro, né? E isso a gente sente essa dificuldade mesmo. Mas, com o apoio de todo mundo, é o que você falou, um trabalho de formiguinha que todos nós temos que se unir. Amanhã vocês vão ter a presença dos pacientes. Os pacientes têm uma força muito grande aqui. Eu sei que tem vários familiares de pacientes, alguns pacientes como você. Precisa se unir, precisa ter essa união e mostrar o quão a doença é importante, o quão a doença precisa ser manejada de uma maneira cautelosa, né? E quantas pessoas precisam ter o conhecimento sobre essa doença, porque senão realmente não faz o diagnóstico. Por outro lado, às vezes também acontece aquela superestimação, né? Então, tudo que chega no pronto-socorro é doença inflamatória, e às vezes a gente tem que lembrar que o paciente com doença inflamatória, ele pode entrar em remissão e ele ir ao pronto-socorro por uma gastroenterocolites infecciosa, por um dano causado por alguma medicação, enfim, por inúmeras situações que não necessariamente é ativação da doença. E às vezes é difícil conseguir diferenciar essas situações. E o que a gente tem que tentar fazer, é uma coisa que eu falo, a gente, ser humano, né? A gente pode errar, a gente pode não acertar o diagnóstico do paciente logo de cara, mas a gente tem que pelo menos estar conduzindo ele no caminho correto, né? De fazer os exames, de ter calma, de ter tranquilidade, de passar a segurança para o paciente também, que às vezes está nervoso, está ansioso, quer uma medicação rápida, o que a gente obviamente vai resolver no pronto-socorro os sintomas iniciais do paciente, mas às vezes o diagnóstico certo não vai sair nas primeiras 6 horas, porque depende de exames complementares. Então é muito importante a gente ter isso em mente, e como você também colocou o papel de todas as equipes aqui representadas, né? Que a gente às vezes acha que não é importante, mas é fundamental, porque às vezes o paciente ele conta mais coisa para vocês do que para nós médicos. Então é um papel assim fundamental e que pode ser inclusive modificador da vida desses pacientes. Muito obrigada pelas suas colocações. Pode falar. Acho que tem que levar o microfone. Tem uma gente, eu gostaria de agradecer em nome dos agentes de saúde sobre a colocação que ela fez aí sobre o nosso serviço, sobre a nossa importância. Realmente, a gente tem conhecimento da nossa importância, mas às vezes a gente fica de mãos atadas. Ela falou da humanização que falta, não é só da parte dos médicos. Tem profissionais de saúde que, infelizmente, estão no lugar errado. E enquanto ao treinamento, eu gostaria de saber por que vocês não fizeram uma apostilazinha para a gente ficar acompanhando, que seria melhor. Tem coisa aí que estava em inglês que eu não entendi nada, gente. Que mal eu falo português, imagina em inglês, né? Então, eu gostaria de agradecer as palavras dela e dizer também que é muito fácil, gente. Na teoria é muito bacana, você tem um diagnóstico, você manda para o médico, os médicos da nossa estratégia de saúde da família são maravilhosos, eles encaminham. Agora tem um tal de ficar em fila de espera, não sei se lá no seu estado é assim, mas aqui é assim. Tem pessoas que estão lá na fila de espera 6 meses, e isso aí, a doença só vai se alastrando. Então, é uma dificuldade muito grande. Nós, agentes de saúde, estamos ficando tudo velhinha, e a gente não consegue colocar em prática o que a gente realmente quer colocar, por causa da dificuldade. Muito obrigada. Fica a dica para o próximo, a gente já vai anotar sobre a apostila. Então, essa informação aí que você trouxe das filas de espera são muito importantes mesmo. É um dado que já existe em literatura, que demora muito para esse paciente chegar até um especialista. Aí, assim, seria importante nesses casos onde a suspeita é muito alta, aqui existe uma associação de pacientes que é bem atuante, chama AMAD, e ela tem contato com os médicos que fazem doença inflamatória, né? Eu, Valbert, Lice, tem outros aqui em São Luís também, o pessoal da proctologia, Débora, Diogo, Flávio, tem vários médicos aqui que fazem doença inflamatória. Então, às vezes, se o caminho estiver muito difícil, né, amanhã Sandra vai estar aqui,
que é uma pessoa que tem um acesso direto com a gente. Então, às vezes, procurar a Sandra também pode facilitar essa ponte para a gente, né? Ajuda a chegar mais rápido. Às vezes, se for um paciente que tem uma certa urgência, que precisa ser auxiliado de uma forma mais rápida, ela pode dar os caminhos às pessoas, porque às vezes também tem isso. Como nem todo gastro faz doença inflamatória, né, tem os serviços de referência. Então, se já for direcionado para esses serviços, às vezes já simplifica a vida desse doente também. Mas já é muito importante, assim, o fato de vocês estarem aqui. A gente convidou muitos médicos também. Infelizmente, esse é um trabalho de formiguinha que a gente vem assim, a duras penas, tentando fazer essa educação continuada, levar essa informação, mas é devagar, né? O importante é começar. E aí, uma hora vai dar certo. Que você falou das apostilas, a gente realmente pode trazer no próximo evento, mas se você conseguir entrar no site da ABCD, www.abcd.org.br, lá a gente tem muito material, muito. A maioria das coisas que foi falada aqui, em especial na minha apresentação, você encontra. Nós temos uma revista que também tem material que foi feito para paciente, mas para os profissionais da saúde também é ótimo, porque a gente acaba tendo cuidado de sempre ter um tema que está em moda, um tema que é importante, um tema que a gente tem que abordar com o paciente, então a gente chama o profissional selecionado para poder fazer essa publicação. Então lá tem bastante coisa, né? Então, mas talvez realmente para uma próxima a gente possa trazer alguma coisa impressa, assim. É que acaba que é muita coisa, né? E a gente, como vocês sabem, aqui no Maranhão tem associação, a gente trabalha aí, às vezes, com um custo limitado para fazer tudo e é difícil conseguir alcançar tapar todos os buracos, mas realmente é uma ideia que a gente pode fazer sim. Obrigada pela colocação. Acho que tem mais uma pergunta aqui. Pode falar. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Sandra, sou agente de saúde. E é uma pergunta assim, bem básica que eu queria fazer para os doutores. Bem simples também, né? Quanto aos comprimidos que nós tomamos, né, frequentemente, tanto anti-inflamatório como analgésico, aquela velha dipirona, né, o quanto isso faz mal para o nosso estômago, para o nosso intestino. Porque, assim, às vezes a pessoa vai tomando, tem uma dor de cabeça, toma dipirona. Tem uma dorzinha, toma dipirona. Tem uma coisinha, toma um anti-inflamatório. Então, assim, o quanto isso não porcentual, assim, em algum percentual faz mal para o nosso intestino. É isso, assim, que uma curiosidade eu queria saber. Obrigada. Sandra, obrigado pela pergunta. A gente tem só que fazer uma distinção, uma divisãozinha prática. Então, paracetamol e dipirona, a gente considera só como analgésicos. Eles, apesar de serem anti-inflamatórios lá na origem, eles não têm um potencial anti-inflamatório importante. Eles são, sobretudo, analgésicos e antipiréticos, para febre e para dor. E eles, realmente, por não serem anti-inflamatórios propriamente ditos, na prática, eles não têm uma repercussão muito importante no trato digestivo do ponto de vista de efeito colateral. Então, dipirona e paracetamol são analgésicos seguros para o estômago e para o intestino. Quando a doutora Thais falou em efeitos adversos no intestino, ela estava se referindo principalmente aos anti-inflamatórios propriamente ditos. Tandrilax, Tandene, que são diclofenacos, nimesulida, ibuprofeno, cataflan, que é o diclofenaco, um diclofenaco também. Então, tenoxicam, que é o tilatil que faz intramuscular, cetoprofeno. Esses são analgésicos, como dipirona e paracetamol, e também são anti-inflamatórios. É o efeito anti-inflamatório que é ruim para o trato digestivo. Porque o efeito anti-inflamatório, ele tira as barreiras de defesa do intestino, do estômago para a acidez, então ele deixa o estômago ali pelado, deixando com que o ácido que a gente mesmo produz agrida. Então, uma complicação comum de anti-inflamatórios são as úlceras gástricas, e essas úlceras podem levar a sangramento, perfuração, que são complicações importantes e graves. E essa manifestação com erosões, com machucados e com úlceras, ela não se restringe apenas ao estômago, ela pode acontecer em todo o trato digestivo. Então, essa é a repercussão principal dos anti-inflamatórios intestinais para trato digestivo. Formação de feridas, de úlceras, que podem culminar em sangramento e perfuração.
Última pergunta, tá, pessoal? Senão a gente vai atrasar muito, a gente já está com o coffee break colocado lá atrás. Pode falar. Boa tarde. Sou portadora de fibromialgia e eu tenho síndrome do intestino irritável. A pergunta que eu vi no quadro sobre síndrome do intestino irritável, eu queria saber se pode evoluir para a doença de Crohn ou retocolite e se pode ser confundido, porque como a gente sente muita dor, muitas coisas, quando a gente vai no reumatologista, tem uma reumatologista aqui, às vezes é da fibromialgia. Aí eu queria saber se pode evoluir ou se uma coisa não tem nada a ver com a outra. E agradecer também a oportunidade. Quando eu vi o tema do treinamento de hoje, eu disse, eu quero muito participar, porque é uma coisa que a gente vê muito, né? E quando a gente vai na emergência, como ela falou, muitas vezes o médico não ouve, né? A gente não dá muita atenção, porque a gente já tem fibromialgia, isso é da fibromialgia. E também a culpa toda fica na fibromialgia. E também de outras doenças. E agradecer pela oportunidade e dizer que nós somos cientes da importância do nosso trabalho e nós fazemos tudo para diminuir essas filas, diminuir esses entraves. E na nossa parte a gente está conseguindo, né? E, com mais essas informações, quando o paciente conversar com a gente já vai ter mais informações e para ajudar também nessa conscientização quanto à doença inflamatória intestinal. Obrigada. Perfeito, ótima pergunta. São duas coisas distintas, diferentes. Então, são duas doenças diferentes. O grupo de doenças inflamatórias intestinais e a síndrome do intestino irritável. Tá? Não há evolução de síndrome do intestino irritável para doença inflamatória intestinal. Mas é importante que a gente saiba também que ela se sobrepõe. Então, que é extremamente comum que pacientes com doença inflamatória intestinal tenham também o quadro diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Por isso que o seu médico, e aí o médico da unidade básica de saúde, o médico do pronto-socorro e o especialista têm que estar extremamente atentos a esse quadro. Valorizar as queixas da síndrome do intestino irritável, compatíveis com síndrome do intestino irritável, sempre preocupado em excluir outras doenças, como a doença inflamatória intestinal, em garantir que não haja doença inflamatória intestinal, por exemplo, e o inverso também, no paciente com doença inflamatória intestinal, lembrar que ele pode estar tendo queixas e sintomas por causa de uma síndrome do intestino irritável sobreposta. Como tu tens as duas coisas, fibromialgia e síndrome do intestino irritável, existem medicações que podem ser usadas para as duas doenças e que podem ter um papel de melhora na síndrome do intestino irritável e que vão também atuar na fibromialgia. Às vezes, conversando com o teu médico, ele pode ver o melhor tratamento para o teu caso. Mas, assim, essa preocupação de que a síndrome do intestino irritável vá virar doença inflamatória, essa você fique tranquila. Então tá bom, pessoal, estamos com o nosso coffee break, a gente vai fazer esse intervalinho bem rápido para daí a gente continuar nossas apresentações, tá bom? Podem ir lá se servirem.